Nas profundezas geladas da Antártida, onde reina o silêncio e os segredos estão adormecidos, uma descoberta surgiu enviando ondas de choque através da comunidade científica e incutindo medo nos corações das pessoas ao redor do globo por séculos. A Antártida permaneceu em um enigma deserto desolado intocável por mãos humanas. Mas agora um grupo de pesquisadores intrépidos se deparou com uma anomalia que desafia toda a compreensão, uma revelação que poderia remodelar o curso da própria história. Para desvendar os segredos que estão escondidos sob a extensão de gelo na Antártida, o que acabou de surgir na Antártida incutiu um terror arrepiante em todo o mundo e pode ser a batalha final entre a humanidade e as forças que estão além da nossa compreensão. Contra-almirante Richard Evelyn Byrd. A exploração polar na vasta extensão da história, apenas alguns poucos aventureiros intrépidos têm e conseguiram ganhar o título reverenciador de heróis. Mas é importante notar que nem todos esses exploradores recebem o reconhecimento que merecem ou tiveram suas notáveis descobertas devidamente reconhecidas. Surpreendentemente, alguns desses corajosos indivíduos tiveram suas descobertas deliberadamente ocultadas por aqueles que estavam no poder. Um desses exploradores, que tinha uma história extraordinária para contar, foi contra-almirante Richard Evelyn. Não soa imediatamente, mas suas revelações recentes lançaram dúvidas sobre tudo o que pensávamos que sabíamos do nosso planeta. Evelyn Byrd era um distinto comandante naval e explorador vindo dos Estados Unidos. Ele não foi apenas um aviador excepcional, mas também um pioneiro em exploração e um engenhoso organizador da logística polar. Os feitos foram devidamente reconhecidos com a Medalha de Honra, o mais alto prêmio por bravura concedido pelos Estados Unidos. A história de Byrd à parte é a surpreendente descoberta que ele fez durante suas explorações, uma descoberta que desafiou os próprios fundamentos de nossa compreensão do planeta. Infelizmente, essas inovações descobertas foram recebidas com resistência e repressão por parte das autoridades da época. Imagine a intriga e o mistério. Revelações ocultas no que ele poderia ter tropeçado, que era tão profundo e controverso, suas descobertas contradizem o conhecimento científico existente ou desafiam as narrativas estabelecidas. Essas questões flutuam tentadoramente no ar, esperando para ser desvendado. Fascinação dos pássaros em voar sobre o gelo. As paisagens começaram quando ele sobrevoou o gelo cintilante do mar e as majestosas geleiras da Groenlândia Ocidental. Lá que ele ouviu pela primeira vez um boato intrigante, uma entrada secreta para o misterioso centro da Terra, escondido em algum lugar nas profundezas geladas do Polo Sul. Intrigado com essa noção fantástica, que ele embarcou em ousadas expedições, pilotando seus aviões em direção às terras desconhecidas do Polo Sul, mas o destino tinha um plano diferente para ele. Durante um de seus voos traiçoeiros sobre o Polo, algo extraordinário aconteceu. Foi no dia 9 de maio, 1926, aquele habilidoso piloto Floyd Bennett afirmou ter realizado um feito notável. Eles se declararam os primeiros aviadores para voar com sucesso sobre a extensão gelada do Polo Norte. Em sua aventura épica, começou em Kings Bay, Pittsburgh e na Noruega, onde decolou em sua confiável aeronave Fokker Trimotor, encontrando apenas obstáculos menores, como um vazamento de óleo no motor do estibordo. Apesar desse soluço, eles continuaram impulsionados por sua determinação inabalável. E a emoção das notícias de exploração de suas conquistas triunfantes se espalharam como fogo, e a nação explodiu em celebração. E eles foram aclamados como heróis nacionais por sua bravura, seu espírito inabalável, e a perseverança que demonstraram durante seu voo histórico lhes rendeu a prestigiosa Medalha de Honra do Congresso, um testemunho de sua extraordinária realização. A controvérsia da aclamação flutuava no ar. Surgiram dúvidas sobre se a aeronave de Bennett realmente alcançou o indescritível Polo Norte. Alguns céticos questionaram a precisão de Monte Sidley, sua navegação e a veracidade de suas reivindicações. Monte Sidley, ao contrário dos primeiros exploradores que contavam com meios tradicionais, eles não usavam aviões e outras ferramentas modernas para navegar. Através do terreno traiçoeiro durante uma de suas expedições, ele se deparou com algo verdadeiramente inspirador, um gigantesco vulcão adormecido chamado Monte Sidley.
Este enorme vulcão não é apenas o maior de seu tipo na Antártida, mas também ocupa um lugar especial entre os famosos 7 cumes de picos vulcânicos. Ao redor do mundo, sua localização remota, longe da civilização humana, adiciona uma camada extra de fascínio, atraindo montanhistas aventureiros que anseiam por experiências extraordinárias. Ele liderou várias expedições à Antártica, cada uma repleta de conquistas notáveis em sua primeira viagem, que durou de 1928 a 1930, marcou o início de sua saga de exploração durante. Nesta viagem, ele estabeleceu uma base conhecida como Little America, na superfície congelada da plataforma de gelo Ross. De lá, Byrd e sua equipe embarcaram em voos emocionantes sobre a vasta extensão da Antártica, mapeando novos territórios e descobrindo cordilheiras escondidas que não descansam em seu Laurels. Byrd embarcou em uma segunda missão em 1933 até 1935. Esta ousada aventura, ele construiu uma segunda base chamada Little America 2, e inacreditavelmente passou 5 longos meses de inverno sozinho em uma avançada base localizada a 197.940 quilômetros de distância do acampamento principal. Esta solidão e isolamento foram um verdadeiro teste de resiliência e determinação. Sua sede de exploração levou-o a uma terceira viagem de 1939 a 1940, apropriadamente chamada Little America. Durante esta viagem que ele se deparou com Western Island, uma descoberta notável que acrescentou à sua lista de descobertas significativas. Curiosidade insaciável e impulso para desvendar os segredos do continente gelado foram inabaláveis. Porém, seu maior e mais ambicioso projeto antártico foi sua quarta viagem conhecida como Little America 4, ou Operação Salto em Altura, ocorreu de 1946 a 1947, e envolveu uma frota impressionante de 13 navios e impressionantes 4.000 funcionários. Este empreendimento gigantesco ganhou seu título como a expedição antártica mais extensa até hoje, demonstrando o compromisso inigualável de Byrd em desvendar os mistérios do continente gelado. Operação Congelamento Profundo, Operação Deep Freeze, uma operação feita para a quebra de gelo em 1955 a 1956, embarcou em sua última aventura na Antártica, conhecida como Little America Thief. Foi uma expedição extraordinária que ocorreu durante o Geofísico Internacional e recebeu o codinome Operação Deep Freeze. Durante suas missões, Byrd feito descobertas notáveis e expandiu muito nosso conhecimento da Antártica. Mas é aqui que tudo fica realmente fascinante. Algumas das descobertas mais cativantes de Byrd permaneceram em segredo por muitos anos, até que seu filho tropeçou em seu diário. O diário, de alguma forma, acabou na posse de Tawane Wakawa Shush. Esta notável descoberta abriu o caminho para a formação da Internacional Sociedade para uma Terra Completa, que agora conhecemos como a Sociedade de Pesquisa da Terra Oca. O diário continha incríveis revelações que desafiaram a sabedoria convencional. Seus conteúdos permaneceram desconhecidos até a década de 1970, quando finalmente chegaram. Para garantir que o significado do diário atingisse um público mais amplo, ele foi repassado a Dan Weiss, um renomado pesquisador e autor especializado em OVNIs. Após sua publicação, o mundo estava apresentando descobertas ocultas, proporcionando uma evidência tentadora de um reino de possibilidades. As revelações dentro do diário despertou curiosidade generalizada e acendeu debates apaixonados. Os insights extraordinários encontrados dentro das páginas do diário ultrapassaram os limites da exploração científica e inspiraram a investigação mais aprofundada sobre a viagem misteriosa na Terra Oca. O diário desaparecido do almirante Richard E. Byrd é como um tesouro escondido cheio de contos extraordinários que revelam uma história atraente sobre uma viagem misteriosa que ele embarcou sobre o Polo Norte em 9 de fevereiro de 1947 naquele ano. Quando o almirante Byrd liderava a Força-Tarefa 68, estacionada no ponto mais ao sul do planeta, eles faziam parte de uma missão ambiciosa chamada Operação Salto em Altura, uma aventura de 6 meses para explorar as vastas paisagens geladas da Antártida. Esta expedição não foi uma força-tarefa.
A Fair Comum 68 partiu de Norfolk em 2 de dezembro de 1946, se preparou para uma jornada épica cheia de exploração e descoberta. No entanto, algo inesperado aconteceu durante esta grande expedição, após cerca de 2 meses, mapeando e fotografando os litorais de tirar o fôlego e os interiores ocultos da Antártida. A missão terminou subitamente. As razões por trás desse episódico. A conclusão permaneceu envolta em mistério. É precisamente neste desconcertante momento em que o diário desaparecido entra em jogo. Sua existência levanta inúmeros questionamentos, como o Conselho Científico Internacional tomou posse dessa enigmático jornal. Por que o almirante Byrd se aventuraria no Polo Norte enquanto liderava uma missão antártica de alto nível? Só podemos especular sobre os motivos ocultos e circunstâncias extraordinárias que levou o almirante Byrd a voar pela extensão gelada do Polo Norte. Talvez houvesse fenômenos desconhecidos ou territórios desconhecidos que o atraíam, cativando sua curiosidade e levando-o a explorar além dos limites de sua missão designada em um intrigante diário intitulado Registro de Voo Acampamento Base Ártico. Documentou Ele mencionou uma missão inesperada sobre a Antártica, onde foi transportado para o interior da Terra através de um vórtex. Lá ele conheceu seres humanoides e um respeitado líder conhecido como o Mestre, e que castiga Byrd e sua humanidade pela criação da bomba atômica, alertou sobre seu poder destrutivo. Este encontro o deixou maravilhado, e ele acreditou que a humanidade precisava mudar para evitar um futuro sombrio. Esses estranhos eventos foram considerados muito incomuns, e decidiu não falar sobre eles depois de ser informado no Pentágono. A última entrada em seu diário sugeria uma promessa de manter essas ocorrências em segredo. As contas do jornal de 5 de março corroboraram as alegações feitas por membros da tripulação da Força Tarefa 68, compartilharam seus próprios testemunhos com os repórteres. Esses indivíduos relataram confrontos com extraordinários veículos em forma de disco, levando a numerosos baixas entre suas fileiras. Em vez de descartar ou minimizar o significado dessas perdas, ele escolheu informar a imprensa chilena sobre este formidável novo adversário capaz de percorrer grandes distâncias a velocidades incríveis, velocidades que vão de polo a polo, revelando o reino oculto de Agartha. Escreveu em seu diário sobre um voo extraordinário que ele fez. Não foi uma jornada comum quando ele se encontrou voando por uma misteriosa cordilheira para sua surpresa. Em vez de paisagens geladas e nevadas, ele se deparou com uma área vibrante e exuberante repleta de vida. Esta incrível descoberta ocorreu durante sua expedição de fevereiro a profundezas da Terra. Durante seu voo, Byrd afirma ter avistado uma criatura enorme chamada mamute, e que se pensava estar extinta há muito tempo. Mas isso foi apenas o começo de seu encontro surpreendente. Enquanto ele continuava seu voo, ele sentiu uma atração estranha e irresistível em direção a um desconhecido. Uma coincidência, mas faz parte de um plano maior. Os seres o informaram que sua tarefa não demoraria muito, sugerindo que ele tinha um papel importante a desempenhar. Segundo relatos, a devastação causada pelas bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki levou o Arahane para enviar suas hastes flugel ou discos voadores para o mundo da superfície. Seu objetivo era investigar o impacto dessas armas destrutivas no progresso da humanidade. Foi uma percepção que lançou luz sobre as profundas preocupações e ações dos seres de Agartha durante o encontro com o Mestre. Byrd citou a declaração do Mestre da seguinte forma: "Você vê que nunca interferimos antes em suas raças, guerras e barbaridades, mas agora devemos intervir porque você aprendeu a mexer com um certo poder. Isso não é para humanos. Especificamente energia atômica, que nossos emissários já entregaram mensagens para os poderes do seu mundo. No entanto, eles não ouviram. Você foi escolhido para testemunhar a realidade de como o mundo existe, e nossa cultura e ciência estão profundamente interligadas em 1945, e depois nos tentamos fazer contato com sua raça, mas nossos esforços foram recebidos com hostilidade. Nossas hastes flugel foram disparadas. Sim, aviões a jato estão nos perseguindo com venom e animosidade. Então, meu filho, eu te aviso que uma grande tempestade está se formando em seu globo, uma terrível fúria que durará muitos anos. Não haverá solução com suas armas, sem segurança em sua ciência.
Esta tempestade pode continuar até que todos os aspectos de sua civilização foi pisoteada e todas as conquistas humanas foram destruídas em imenso caos. Seu recente conflito foi apenas um vislumbre do que está por vir para sua raça. O mestre então instruiu Bird a retornar à Terra com uma mensagem para a humanidade dizendo que a Idade das Trevas que agora acontecerá com sua raça cobrirá. Como uma mortalha, no entanto, acredito que alguns de sua espécie sobreviverão à tempestade, além da qual não posso prever que vejo um novo mundo emergindo. Das cinzas de sua raça buscando seus tesouros perdidos e míticos, e eles nos encontrarão, meu filho, salvo em nossas mãos. Quando chegar a hora daremos um passo à frente mais uma vez para ajudar a reviver sua cultura e raça. Talvez até então você tenha e percebeu a futilidade da guerra e da luta depois de um certo período. Certos aspectos de sua cultura e conhecimento será restaurado, permitindo que sua espécie comece de novo. Ele foi guiado de volta para encontrar seu homem de rádio, e juntos eles foram levados de volta ao avião. O avião foi então direcionado para fora da cidade e voltou para seus acampamento base, parece pousar cerca de 1 hora depois. O robô antártico. Escolha na imensidão frígida da Antártida. Um local surpreendente sacudiu o mundo um robô alienígena colossal. Sua estrutura metálica brilhando sob o sol polar emergiu do gelo que o globo inteiro mantinha a respiração, e as teorias da vida extraterrestre eram um zumbido. Os cientistas se maravilhavam com o intrincado artesanato, ponderando suas origens e propósito. No entanto, à medida que as investigações se aprofundavam, rachaduras na fachada começaram a aparecer de forma chocante. O robô gigante foi exposto como uma farsa elaborada criada por um grupo de artistas excêntricos. O mundo engasgou em descrença, mas o fascínio permaneceu. Perguntas surgiram exigindo respostas. Quem eram os cérebros? Por trás do estratagema audacioso como eles conseguiram enganar o mundo, o que os compeliu a orquestrar um espetáculo tão elaborado. Nenhuma atualização adicional foi compartilhada durante o mesmo ano em julho. Houve numerosos avistamentos de OVNIs em áreas residenciais nos Estados Unidos. Foi nessa época que um objeto em forma de disco foi rumores de ter sido recuperado de um rancho perto de Roswell, Novo México. Alguns especularam que a Operação Salto em Altura foi uma resposta a um suposto nazismo colônia chamada Nova Schwabenland, que se acredita ter sido estabelecida por Adolf Hitler na Antártida durante a Segunda Guerra Mundial. Lá houve até teorias de que o próprio Hitler pode ter escapado. Lá no livro Nossa Terra é Oca por Pano de Rodney, e autor fascinado pela ideia de uma terra oca, afirma-se que um renomado explorador chamado Bird tinha uma jornada extraordinária em 1927. Supostamente descobriu entradas para a Terra Oca nos polos Norte e Sul, que ele entrou pela entrada do Polo Norte e voltou 2 anos depois passando pelas aberturas em ambos os polos intrigantemente durante a Operação Salto em Altura em 1946, que visava explorar a Antártica. Disse que voou a meio caminho da abertura polar sul, antes de encontrar um evento notável como The Story Goes. Este encontro não foi suprimido como pode ter moldado a compreensão do mundo pela humanidade. É possível que a onda de avistamentos de OVNIs durante esse período possa estar conectada a esse encontro específico. Enquanto a verdade das aventuras dos discos permanece incerta, tem havido inúmeros relatos de avistamentos de OVNIs em caçadores de OVNIs proeminentes da Antártida. Documentaram esses avistamentos sugerindo uma presença misteriosa no continente gelado. De fato, Scott Waring, do banco de dados ET, afirma ter feito uma fascinante descoberta enquanto explorava virtualmente a Antártica usando o Google Maps. Ele tropeçou sobre uma fotografia que parecia mostrar um objeto parcialmente enterrado sob a neve e o gelo. Após um exame mais atento, o objeto se assemelhava a uma espaçonave alienígena com um corpo semelhante a um metal de forma triangular e uma protuberância perceptível no meio. A essas descobertas alimentam especulações sobre a possibilidade de alienígenas estarem presentes na Terra há séculos, ou mesmo milhares de anos. A noção de que seres extraterrestres podem ter visitado nosso planeta e deixado para trás vestígios de seus encontros são cativantes e instigantes. Hollow Earth, Terra Oca. Existe uma teoria chamada Teoria da Terra Oca, que sugere que existem mundos secretos sob nossos pés.
Essa ideia existe há muito tempo, mesmo nos tempos antigos, pessoas em diferentes culturas associavam a mitológicos lugares como o grego Hades, o nórdico Svarte, o visto judeu e o inferno cristão. Foi o filósofo Platão quem primeiro propôs o conceito de uma terra oca, mas vamos avançar para 1692, quando um cientista chamado Edmund Halley criou sua própria versão da terra oca modelo. Ele acreditava que nosso planeta é como uma casca grossa com não apenas uma, mas duas conchas concêntricas internas e um núcleo. No centro, para determinar o tamanho dessas conchas internas, Halley olhou para os diâmetros de outros planetas como Vênus, Marte e Mercúrio. Cada uma dessas conchas internas, de acordo com Halley, tem sua própria atmosfera e pulso magnético, e eles giram em velocidades diferentes. O que motivou Halley a propor esta teoria eram estranhas leituras da bússola que não faziam muito sentido. Ele pensou que o comportamento magnético incomum da Terra poderia ser explicado pela existência de conchas internas. Mas não para por aí, Halley também acreditava que dentro da Terra, dentro dessas conchas internas, poderia haver todo um ecossistema de criaturas vivas. Ele até especulou que o hipnotizante aurora boreal, as belas luzes que às vezes aparecem no céu, podem ser causadas por gás escapando de dentro da Terra de maneira interessante. Outros estudiosos, como Leonard Euler, levaram a ideia de Halley adiante em seu livro Lands Beyond. Os autores Dick Kemp e Ley mencionaram que Euler propôs um conceito semelhante de uma oca-terra, mas com várias conchas em vez de apenas duas. O que é ainda mais fascinante é que Euler imaginou um sol interior dentro da Terra oca, fornecendo luz para uma civilização altamente avançada, prosperando em as profundezas. No entanto, vale a pena notar que Euler também contemplou a ideia de uma Terra sólida em suas cartas a um alemão Prince. Ele descreveu um experimento mental onde a Terra é sólida. Mesmo entre esses grandes pensadores havia diferentes ideias e especulações sobre a natureza do nosso planeta no início do século XIX. Sir John Leslie expandiu a ideia de Euler e deu nomes AOS filhos interiores, chamando-os de Plutão e Proserpina. É interessante notar que isso não estava relacionado com a descoberta posterior do planeta anão Plutão em 1829 John Cleves. Sims Jr. apresentou sua própria visão da Terra oca. Ele propôs que nosso planeta tinha uma casca oca de 1.287 quilômetros espessa, com aberturas em ambos os polos e 4 conchas internas. Cada concha interna tinha uma abertura nos polos. Também Sims ganhou popularidade considerável por suas ideias graças ao seu apoiador James McBride Sims. Até planejou uma viagem ao Polo Norte para provar sua teoria, mas foi cancelado pelo presidente dos Estados Unidos, Andrew Jackson. Infelizmente, Sims faleceu no mesmo ano 1829. Jeremiah Reynolds, outro seguidor da teoria da Terra oca, assumiu-o porque após a morte de Sims, Reynolds deu palestras sobre o assunto e convocou uma expedição para explorar o oco da Terra. No entanto, ele eventualmente mudou seu foco e embarcou em sua própria jornada para a Antártida. Devido às suas controvérsias anteriores e insultos a outros, Reynolds não participou do Grande Torneio dos Estados Unidos. Viagem de exploração de 1838 e 1842 no século XX, houve vários proponentes da ideia de uma terra oca. William Reed, em 1906, escreveu um livro chamado Fantasma das Pesquisas, onde ele sugeriu que a Terra é oca sem conchas internas ou sóis internos. Marshall Gardner também apoiou o conceito de uma terra oca, com seu livro Uma Viagem ao Interior da Terra, em 1913, posteriormente expandido em 1920. Gardner propôs a ideia de um filho interior e até fez um modelo para explicar sua teoria. No entanto, ele não mencionou as ideias de Reed sobre o mesmo tempo. Vladimir Obrecht escreveu um romance de ficção chamado Plutônia, que retratava uma terra oca, habitada por criaturas pré-históricas, e com um sol central. O livro imaginou um buraco no Ártico conectando ao interior com a superfície. Algumas pessoas acreditam em mestres ascensos vivendo em túneis subterrâneos. 45 a 1949. Ray Palmer, o editor de uma revista de ficção científica chamado Amazing Stories, publicou uma série de histórias de barbeador Richard Sharp, conhecido como o Mistério do Barbeador Shaver.
Afirmou que uma espécie pré-histórica avançada construiu uma rede de cavernas subterrâneas descendentes degenerados chamados de Darrow. Supostamente ainda residem lá usando a tecnologia avançada deixada para trás por raças antigas para atormentar as pessoas na superfície. Essas vozes atormentadoras acreditavam ser de fontes inexplicáveis, foram citados como evidenciado pelo barbeador e supostamente ouvidos por muitos indivíduos, acrescentando a intriga em torno do mundo subterrâneo, em vez de dizer que os humanos vivem na superfície externa de uma terra oca. Algumas pessoas sugerem uma ideia diferente chamada Teoria da Terra Oca Côncava. Acreditam que existe um cosmos dentro do mundo oco, como uma esfera de Dyson em 1869. Um médico chamado Cyrus T. Day de Nova York propôs uma teoria semelhante chamada cosmogonia celular, com base nessa ideia que ele iniciou um culto chamado Koroshaniti, e sua colônia principal ainda existe hoje em... Os seguidores do Dia da Flórida alegaram provar a curvatura da Terra ao pesquisar a costa da Flórida, usando tecnologia no século XX escritores alemães, como Peter Bender e Johannes Langkamp Neupert, e por seu amplo apoio à teoria da Terra Oca, acrescentando mais a ideia de um mundo oculto abaixo de nós, existem histórias, embora não comprovadas, que sugerem que a Antártida você achou mais intrigante.